cada hora, no mundo, são queimadas mais de 5.000 toneladas de tijolos refratários. Mas poucos sabem que dentro desses tijolos está escondido um material capaz de suportar uma temperatura superior a 1.600 graus, como o núcleo de um vulcão. Isso não é apenas um material de construção. É a armadura que protege altos fornos, panelas de aço e até o coração da sua lareira. Neste vídeo, vamos mergulhar na produção mais quente do planeta. E no final, você descobrirá um segredo que até os engenheiros mantêm em silêncio. Na base de tudo não está a argila comum, usada para tijolos de construção, mas uma variedade especial, a refratária, ou caulinítica. Sua singularidade está na composição química, onde dominam dois óxidos, óxido de alumínio e dióxido de silício. É o seu alto teor e a proporção correta que dão à matéria-prima sua principal propriedade. Um ponto de fusão extraordinariamente alto. Para dar ao futuro produto estabilidade e previsibilidade, os fabricantes usam um truque tecnológico. Parte da argila extraída não vai direto para a produção, mas é primeiro queimada em fornos a uma temperatura de até 1.500 graus. Como resultado desse processo, a argila perde sua plasticidade, sinteriza e se transforma em um material muito forte, semelhante a uma rocha, chamado chamote. Esse chamote pronto é então triturado e usado como componente principal, adicionando a ele uma certa quantidade de argila fresca e plástica que atuará como um ligante. Essa abordagem resolve o problema principal. Reduz drasticamente o encolhimento dos produtos durante a secagem e queima finais, evitando deformações e rachaduras. Assim, o processo começa com a preparação dos componentes. A argila extraída e outras rochas, bem como o chamote previamente preparado, chegam à linha de trituração. Mandíbulas gigantes de britadores quebram os pedaços grandes, e então moinhos de rolos e de bolas os moem implacavelmente até um pó fino, com um tamanho de grão estritamente definido. O controle da composição granulométrica é extremamente importante, pois a densidade futura e, consequentemente, a resistência e a condutividade térmica do tijolo dependem de quão firmemente as partículas de diferentes tamanhos conseguem se compactar. Após a trituração, sistemas de dosagem automatizados pesam cada componente, pó de chamote, pó de argila, água e outros possíveis aditivos, com precisão de computador, de acordo com a receita para o tipo específico de refratário. Toda essa mistura é enviada para potentes misturadores, onde é intensamente mexida, até a formação de uma massa absolutamente homogênea, conhecida como massa. Em seguida, a massa disforme deve ganhar seus contornos. O método mais comum é a prensagem semisseca. A massa, contendo uma quantidade mínima de umidade, é carregada em moldes de metal de alta resistência. Em seguida, uma prensa com uma força enorme, medida em centenas de toneladas, pressiona a massa, compactando-a na matriz de aço. Graças a essa pressão colossal, as partículas se aproximam ao máximo, expulsando o ar, e na saída, obtemos um bloco denso e liso com geometria perfeita, o tijolo verde. Embora já tenha sua forma, ele ainda é muito frágil e não resistente à umidade. Não exige força, mas paciência e precisão. O tijolo verde é cuidadosamente colocado em vagonetes e enviado para longos secadores de túnel. Esta é uma fase lenta e delicada, que pode durar de 1 a vários dias. Dentro do secador, um microclima cuidadosamente controlado é mantido. A temperatura aumenta gradualmente e a umidade diminui. É importante que a umidade saia do tijolo da maneira mais uniforme possível de toda a sua espessura.
Qualquer pressa ou violação do regime levará ao fato de que as camadas externas secarão mais rápido que as internas, o que criará tensões internas críticas e simplesmente romperá o tijolo com rachaduras por dentro. Quando toda a água fisicamente ligada é removida, chega o clímax de todo o ciclo de produção, a queima. O tijolo entra no túnel de fogo do forno, onde uma verdadeira transformação o aguarda. Movendo-se lentamente através das diferentes zonas do forno, ele é gradualmente aquecido até temperaturas de pico, que para o tijolo de Chamotte são de 1.400 graus, e para tipos de alta alumina podem exceder 1.750 graus. Isso não é apenas secagem, é uma metamorfose profunda. A essas temperaturas, reações químicas complexas são acionadas. As partículas dos minerais amolecem na superfície e se fundem, formando uma estrutura cerâmica forte e densa. No sistema dióxido de alumínio e dióxido de silício, novos compostos cristalinos são formados, em particular, cristais de mulita, em forma de agulha, que, como uma armadura de vergalhões, perfuram toda a estrutura do tijolo, conferindo-lhe excepcional resistência e estabilidade térmica. Após passar pelo pico de aquecimento, o tijolo passa igualmente devagar pela zona de resfriamento. Esta etapa não é menos importante, pois um resfriamento rápido causaria choque térmico e destruiria o produto, que acabou de ganhar resistência. Na saída do forno, surge um produto completamente novo, um bloco duro, sonoro, levemente áspero ao toque, que não teme o fogo. Em seguida, apenas o controle. Cada produto passa por uma rigorosa inspeção de conformidade com as dimensões geométricas, ausência de defeitos, após o que é marcado, embalado e enviado para cumprir sua missão principal: conter a chama. Para compreender o verdadeiro significado do tijolo refratário, vale a pena olhar a linguagem dos números. O mercado global de materiais refratários é uma indústria avaliada em mais de 30 bilhões de euros anualmente. E mais de 70% de toda essa massa colossal de produtos é consumida por um único setor: a siderurgia. Apenas para o revestimento protetor interno de um grande alto forno, podem ser necessárias de 2 a 4.000 toneladas de refratários. E uma única panela de aço, que transporta centenas de toneladas de metal líquido, consome vários conjuntos de revestimento por ano. O tijolo de Chamotte padrão da marca SAA5, que é o mais comum, pesa cerca de 3,5 kg e é capaz de suportar temperaturas de até 1.690 graus Celsius. Em escala industrial, isso significa que milhões de toneladas desses tijolos anualmente montam guarda, contendo uma energia térmica equivalente a de milhares de vulcões. O campo de aplicação do tijolo refratário é tão amplo quanto os processos quentes que fundamentam nossa civilização. Seu principal consumidor é, sem dúvida, a metalurgia. Aqui, ele é absolutamente insubstituível. Com tijolos refratários, são revestidos por dentro os altos fornos, onde o ferro gusa nasce do minério. Com eles, são revestidos os conversores a oxigênio e os fornos a arco elétrico, nos quais o ferro gusa se transforma em aço. As enormes panelas de aço, que transportam o metal incandescente, também são protegidas por dentro com uma armadura de refratários. E para cada zona do equipamento, é selecionado um tipo especial de tijolo, capaz de resistir não apenas à temperatura, mas também à agressão química do metal derretido e da escória. O segundo consumidor mais importante é a indústria de cimento. Os longos fornos rotativos de centenas de metros,
nos quais o clinker de cimento é queimado a uma temperatura de 1450 graus. São completamente revestidos por dentro, com tipos especiais de tijolos refratários. Sem essa proteção, a carcaça de aço do forno queimaria em questão de minutos. A indústria de vidro também não pode existir sem refratários. Os enormes fornos de banho, onde a massa de vidro é fundida a uma temperatura de cerca de 1600 graus, são construídos com tipos especiais de tijolos muito resistentes, capazes de suportar por anos não apenas o calor, mas também o ataque químico agressivo do vidro derretido. Além desses gigantes, os tijolos refratários são usados na geração de energia térmica para revestir caldeiras e fornalhas, nas indústrias química e de refino de petróleo, para revestir reatores e fornos de incineração de resíduos. E claro, em escalas muito menores, nós o encontramos no dia a dia. É com tijolo de chamote que se constroem lareiras, fornos e chaminés, pois ele garante segurança e durabilidade, contendo com segurança o calor no coração de nossa casa. $50 milhões. É quanto pode custar um único cabo. Não o guindaste, não o navio, não a plataforma de perfuração. Apenas o cabo. Mas ele não é uma simples corda. É parte de um sistema ultra complexo do qual dependem vidas humanas, centenas de toneladas de carga e projetos multimilionários. Hoje, vou te mostrar como esses gigantes são criados, com metal, precisão e tensão. Preparado? Vamos entrar nos bastidores da fabricação de cabos de altíssima resistência. Eles são usados em guindastes marítimos para içar módulos em plataformas de petróleo, na mineração para instalar turbinas eólicas em alto mar, na construção de pontes e arranha-céus. O material principal com o qual se fabricam os cabos super resistentes é o aço carbono de alta liga. Mas não um aço qualquer, e sim um modificado, aprimorado com ligas. Na composição, adicionam-se cromo, níquel, às vezes molibdênio. Tudo depende da finalidade do cabo. Por exemplo, o cromo aumenta a resistência à corrosão, enquanto o níquel adiciona resistência e plasticidade. Tais aditivos transformam o metal em uma verdadeira armadura de engenharia. Ele é capaz de suportar cargas extremas, mudanças de temperatura, umidade do mar e até o envelhecimento mecânico. Mas para que este aço esteja pronto para a tecelagem, ele primeiro é preparado na forma de arames. Na primeira etapa, a laminação. As peças de aço são passadas por rolos, diminuindo gradualmente seu diâmetro até o tamanho exato. Depois, chega a hora da têmpera térmica. O arame é aquecido a temperaturas muito altas e resfriado bruscamente para lhe dar a estrutura necessária. Este processo torna o aço simultaneamente duro e elástico. O próximo passo é o revestimento. Ele é escolhido dependendo das condições de operação. Galvanização para proteção contra a corrosão ou um revestimento polimérico para trabalho em ambientes agressivos, como a água do mar. E mesmo depois de todos esses procedimentos, ainda não é um fio pronto. Em seguida, vem a calibração computadorizada. Cada arame é verificado por máquinas de alta precisão. Medem não apenas o diâmetro em microns, mas também microcurvaturas, tensão e simetria. Imagine que até um desvio de 1/100º de milímetro pode ser crítico, porque depois milhares de tais fios se unirão em um único cabo. Um único segmento fraco se torna um ponto potencial de ruptura. E se o cabo se romper sob carga, isso significa não apenas uma falha, mas prejuízos milionários, a paralisação de um projeto ou até mesmo uma ameaça à vida das pessoas. Após a calibração, quando cada fio de metal passou pelo tratamento térmico, verificação e revestimento, começa uma das etapas mais espetaculares, a tecelagem do cabo. E não é simplesmente torcer os fios juntos.
É um sistema matematicamente calculado de tensão, ângulo e interação de centenas de elementos. A base de cada cabo é a alma. Ela pode ser de aço ou orgânica, dependendo da finalidade. É ao redor dela que as espirais de fios de aço são aplicadas em camadas. Em cada camada, dezenas ou até centenas de arames, e todos eles se entrelaçam em uma ordem rigorosa. O objetivo principal é distribuir a carga uniformemente por todo o comprimento e evitar pontos fracos. Cada cabo tem sua própria configuração: ângulo de torção, número de camadas, forma do perfil. Para flexibilidade, usam-se mais fios finos. Para rigidez, menos, mas mais grossos. Por exemplo, um cabo para içar equipamentos de perfuração deve suportar não apenas a tração, mas também a torção. Por isso, sua construção é muito mais complexa. A tecelagem ocorre em máquinas carrossel gigantescas. Elas giram lentamente, ao mesmo tempo que puxam os fios de dezenas de bobinas. Uma máquina dessas pode montar um cabo com mais de 100 metros de comprimento. Ao mesmo tempo, cada fio é tensionado com uma força precisamente definida. Um sistema automático regula essa tensão em tempo real. Se pelo menos um fio estiver torcido, tensionado demais ou, ao contrário, frouxo, o cabo pode perder resistência ou não passar na certificação. Toda a tecelagem é acompanhada por um monitoramento contínuo. Sensores registram até mesmo as vibrações. Em caso de falha, a máquina para. O controle humano aqui é mínimo. Os especialistas apenas supervisionam a sincronicidade geral e intervêm em caso de situações anormais. Curiosamente, alguns cabos têm uma estrutura combinada, uma camada externa com isolamento polimérico ou revestimento à prova de fogo, e por dentro, filamentos metálicos com diferentes propriedades. Tais cabos são usados em guindastes de incêndio, equipamentos militares ou até em plataformas espaciais. Quando a tecelagem está concluída, o cabo ainda não é considerado pronto para o trabalho. Pela frente, uma das etapas mais cruciais: testes e certificação. Aqui se descobre o principal: ele suportará aquilo para o qual foi criado, ou não. O primeiro tipo de verificação é o teste de ruptura. O cabo é fixado entre duas garras hidráulicas gigantes e, em seguida, começam a puxá-lo lentamente com uma força incrível. Não se trata de toneladas, mas de centenas de toneladas de carga, que aumentam gradualmente. O objetivo é determinar o limite máximo de resistência. Idealmente, o cabo deve suportar uma força 3 ou 5 vezes maior do que a que terá que carregar em condições reais. Mas apenas suportar a carga não é suficiente. É necessário também um teste de fadiga. O cabo é tensionado e afrouxado repetidamente, imitando os ciclos de trabalho reais, por exemplo, em um guindaste de construção ou em uma plataforma de perfuração. Ao longo de centenas desses ciclos, estuda-se se aparecerão microfissuras, deformações ou mudanças na estrutura. Separadamente, são realizados testes de torção. O cabo é fixado e submetido à rotação. Isso é importante para modelos que trabalham em suspensões ou onde o vetor de força muda constantemente. Se o cabo se desenrolar, se desgastar ou quebrar por dentro, é um defeito. Outra etapa criticamente importante são os testes ambientais. O cabo é imerso em água salgada, resfriado a menos 40 graus Celsius, ou, ao contrário, aquecido a 100 graus. Alguns passam por testes de resistência à radiação ultravioleta, a produtos químicos ou até mesmo ao fogo. Afinal, no caso de guindastes marítimos ou minas, as condições de operação são extremas. E depois de tudo, apenas alguns cabos recebem certificados de nível internacional. Por exemplo, o Lloyd's Register ou o DNVGL. Esses documentos atestam que o cabo pode ser usado na construção naval, em torres de petróleo ou na indústria de defesa. Cada cabo possui um número de série individual, vinculado aos protocolos de teste. Em alguns casos, até indicam a linhagem, ou seja, de qual siderúrgica específica veio o aço de cada fio. Quando o cabo passa em todos os testes, ele é enrolado em bobinas enormes, de 20, 50 ou até 100 metros, e transportado em plataformas especiais. Uma bobina dessas pesa várias toneladas.
No local, o cabo é montado com precisão milimétrica. Com o auxílio de guindastes hidráulicos, sistemas de alinhamento e especialistas que monitoram cada passo. Somente após a verificação final, o cabo é colocado em operação e começa a trabalhar onde não se pode errar.